Olá, mais uma vez aqui estamos nesse momento tão precioso, nesse encontro com a Palavra de Deus, a palavra que edifica. Que Deus a todos nos abençoe. Um abraço para todos os nossos queridos irmãos e amigos que nos assistem neste momento. No primeiro vídeo que nós começamos a falar sobre o Salmo 50, não aquele estudo profundo, esperamos que seja apenas um aperitivo para nos instigar a buscar, a conhecer melhor a palavra de Deus, a estudarmos a palavra de Deus. E lá nós vimos, no Salmo 50, que Deus faz uma santa convocação para uma santa aliança. E nós vimos quem é que convoca: Deus, o Todo-Poderoso Senhor. Quem é convocado? O seu povo, chamado de os santos de Deus na Bíblia. Não pessoas especiais, milagrosas e etc., né, que têm poder de interceder pelos homens depois que morrem. Não, pessoas comuns, mas pessoas que ouviram essa convocação de Deus, esse chamado, creram e se entregaram a Ele, entraram nessa aliança que a palavra correta dela no hebraico, a melhor ideia é um vínculo de compromisso total. Então, hoje nós queremos falar um pouquinho mais sobre essa aliança, tá? Primeiro, voltando ao texto aqui de Salmo 50, né? Já vimos quem é que chama, quem é chamado, e Deus diz assim, versículo 5: Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, 5 e 6. Então, nós queremos rapidamente aqui dizer a você o seguinte: a ideia de aliança já era uma ideia muito conhecida naquele contexto do Velho Testamento. Quando Deus promulga uma aliança com o seu povo através de Moisés, e aquela aliança do Sinai, ela é uma etapa, uma fase da aliança de Deus. Então, ideias errôneas que a gente tem que deixar de lado. A Bíblia nos apresenta uma verdade sobre a aliança de Deus, que é: a aliança de Deus é eterna, a aliança de Deus é uma só. Não são, existem várias alianças, aliança abraâmica com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi, e a aliança de Deus é uma só. E ele apresentou em fases até para nós mesmos compreendermos, os humanos. Então, naquele contexto ali, o povo já conhecia esse termo aliança por causa dos pagãos que viviam fazendo alianças com seus deuses. Era baseado em que as alianças dos pagãos com seus deuses, né, os povos semitas, por exemplo, era naquela ideia de religiosa, né, de oferendas para aplacar a ira de seus deuses, oferecendo presentes a eles e dando também obediência a eles, e para receber deles os benefícios. Como os seus deuses eram deuses imaginários que eles criavam com a mente deles, eles davam a esses deuses características humanas. Então os seus deuses tinham raiva, tinham ódio, entravam em guerra, né, punia com aquele sentimento de vingança, etc. Olha a grande diferença que torna a aliança de Deus e essa convocação única, não é? Sublime, incomparável, porque Deus nos convoca para uma santa aliança com Ele com base na sua graça. Ele convoca, não partiu de nós, Ele que convoca, não é, para uma aliança com Ele, mas a aliança dele é baseada no seu amor e na sua graça. Tá? Eu estou estudando aqui por essa enciclopédia, edições Vida Nova, né? É interessante o assunto, é profundo. Não dá para a gente desenvolver muito aqui, mas guarde isso.
Deus nos convocou para uma aliança baseada na sua graça e no seu amor. E essa aliança, como o Salmo 55 fala, com sacrifício. Então Jesus veio cumprir com seu sacrifício na cruz do Calvário, veio realizar essa aliança. Mas ela foi apresentada muito antes, desde lá de Abraão. Deus já veio apresentando, Moisés no Sinai, uma fase importante, porque aquela aliança ela foi provisória, temporária, porque o povo jamais teria condições de cumprir todos os requisitos daquela aliança. E o povo também não conhecia Deus pessoalmente como Salvador. Deus tinha que mostrar ao povo, criar no povo essa consciência a respeito dele, como um Deus pessoal, Salvador. Então, como Paulo disse, a lei, aquela primeira aliança, serviu como aio para nos conduzir a Cristo, porque ela despertaria no povo essa convicção, essa necessidade de um Salvador, de um Redentor. Nós somos escravos do pecado, vivemos debaixo da lei, mas não conseguimos cumprir a lei por causa da nossa fraqueza. Necessitamos de alguém que venha nos resgatar. E era um costume entre os hebreus, quando a pessoa se tornava escrava, ela poderia ser resgatada por um parente próximo. Só que o Salmo 49 ele vai dizer que o homem não tem condições de resgatar a alma do seu próximo para com Deus, de pagar o resgate a Deus. Então Jesus Cristo veio para pagar o resgate a Deus, E ele se ofereceu na cruz para aquele sacrifício de amor, a fim de que nós pudéssemos então entrar em aliança com Deus, a nova aliança. Por isso a Bíblia, ela sempre apresenta essa aliança como nova, ela é nova em todos os aspectos, em todo o tempo. Desde quando ela foi apresentada no Sinai, ela era nova, era diferente de todo tipo de aliança que eles conheciam. Ela sempre foi a nova aliança, E ela sempre foi baseada na graça e na misericórdia e no amor de Deus por nós. Que Ele nos abençoe e que nós sejamos edificados com essa palavra, sabermos que nós fomos chamados para uma aliança com um Deus real, um Deus pessoal, um Deus verdadeiro que nos ama e derramou sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Amém.